Nada do que a gente tem abordado aqui nessa série, ela cabe para todo mundo no geral, especialmente no momento em que a gente vai falar da possibilidade de suspensão de contrato de trabalho. O empregador deverá manter todos os benefícios pagos ao empregado, por exemplo, o plano de saúde. Não é porque suspendeu o contrato de trabalho que você pode interromper o plano de saúde. Quando a gente fala de suspensão de contrato de trabalho, a gente não está falando de rescisão contratual, certo? O Programa Avançar apresenta soluções para ajudar as empresas a se adaptarem ao novo cenário mundial. Bem-vindo ao Coronavírus e a Suspensão de Contratos de Trabalho. Neste episódio, você terá a companhia de Emanuele Magno, recebendo Graciela Mazzetti. Um dos maiores medos do trabalhador nos dias atuais é a incerteza sobre o futuro, certo? Não saber como ficará a economia, se as pessoas vão conseguir se manter, se seus empregos estarão seguros. Se você é funcionário de alguma empresa e está com esse medo, pode estar certo. O seu empregador também tem o mesmo medo que você. Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast do Programa Avançar, trazendo para você informação de qualidade para te ajudar a encontrar as melhores soluções para o seu negócio, especialmente nesse momento tão delicado da nossa economia. Meu nome é Emanuele Magno, sou do segmento Pessoa Jurídica do Banco Santander e irei acompanhar você por essa série de podcasts que vão te ajudar a compreender o cenário atual para que você encontre alternativas para se adaptar e seguir em frente. Se tem uma palavra que define esse período que estamos vivendo, essa palavra certamente é preocupação. Uma segunda palavra, incerteza. Pois é, ninguém é capaz de prever como será o futuro pós-pandemia, mas calma, é possível se proteger ainda hoje e traçar um caminho mais seguro, melhor planejado e sem passar muito aperto. Para que a gente tenha informação de muita qualidade nesse momento, a gente conta nessa série de podcasts com a companhia da Graciela Mazzetti, consultora jurídica do Banco Santander. Graci, de novo, muito obrigada pela sua parceria. Eu que agradeço a oportunidade, Manu. Estou muito feliz de fazer parte desse projeto. Bom, Graça, acho que a suspensão do contrato de trabalho não é um cenário ideal para ninguém, nem para os funcionários, nem para os empregadores. Por isso, eu gostaria de explorar com você aqui sobre o que a medida provisória 936 nos traz a respeito disso, a respeito da suspensão do contrato de trabalho. Então, Manu, como eu falei no episódio anterior, a medida provisória 936, publicada em 1º de abril, introduziu o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda, trazendo maior segurança jurídica para as opções de redução de salário e suspensão contratual pelo empregador. E agora vamos falar da suspensão temporária do contrato de trabalho. Bacana, esse é o objetivo, então, principal desse último episódio dessa série de podcast. Um assunto super importante, super delicado, e eu reforço aqui de novo, né? O empresário tem que analisar a situação da sua empresa para que ele adote as medidas mais adequadas para a sua realidade. Nada do que a gente tem abordado aqui nessa série, ela cabe para todo mundo no geral. São sempre medidas analisadas caso a caso. Então, eu reforço isso, especialmente no momento em que a gente vai falar da possibilidade de suspensão de contrato de trabalho. Então, Graci, conta sobre isso pra gente, por favor. Então, da mesma forma que essa medida de redução salarial e redução da jornada ela é provisória, a suspensão do contrato de trabalho, ela também é. Então, a gente tem algumas regrinhas para implementação pela empresa. Uma é o prazo máximo de 60 dias, que poderá ser fracionado, esse período, em até 2 períodos de 30 dias. E se a suspensão do contrato de trabalho for pactuada por acordo individual, escrito entre empregador e empregado, essa proposta deve ser encaminhada para análise e assinatura pelo funcionário com antecedência mínima de 2 dias. Durante o período de suspensão contratual, o empregador deverá manter todos os benefícios pagos ao empregado, por exemplo, o plano de saúde. Não é porque suspendeu o contrato de trabalho que você pode interromper o plano de saúde. E o empregado, importante, não pode trabalhar. Então, se a decisão do empregador for pela suspensão do contrato,
ele tem que estar ciente que nesse período o empregado não vai poder trabalhar. Isso é importante para que não haja risco, não haja tanta exposição de risco para o empregador. Nesse período, também haverá estabilidade provisória no emprego, durante a suspensão e após o restabelecimento do contrato pelo mesmo período equivalente. Então, se você suspender o contrato por 60 dias, por exemplo, durante os 60 dias de suspensão ele tem estabilidade e após o retorno do contrato por mais 60 dias também o empregado terá estabilidade provisória. O contrato de trabalho será restabelecido no prazo de 2 dias corridos contados. Da cessação do estado de calamidade pública, ou seja, mesmo que você prever a situação de suspensão contratual por 60 dias e tivermos o término do estado de calamidade antes disso, 2 dias depois da cessação do estado de calamidade, o contrato retorna. 2, da data estabelecida no acordo individual, então o que vocês pactuarem, o empregador e empregado. Ou 3, da data de comunicação do empregador, informando ao empregado sobre a sua decisão de antecipar o fim do período de suspensão, que pode ser que as coisas mudem, melhorem, e você queira antecipar essa suspensão, o retorno das atividades normais. Aqui tem um ponto importante que a gente não pode esquecer. Caso a empresa tenha auferido receita bruta superior a R$ 4.800.000 no ano calendário de 2019. Então, quem recebeu mais do que R$ 4.800.000, a suspensão do contrato dos empregados ficará condicionada ao pagamento de uma ajuda compensatória de 30% do salário pelo empregador. Então, o empregador ele ficou obrigado a pagar uma ajuda compensatória de 30% do salário do empregado. E essa ajuda de custo terá natureza indenizatória. Várias informações importantes aqui. Eu vou recapitular algumas delas, tá bom, Grace? Então, vou começar pelo final. Uma empresa que faturou mais de R$ 4.800.000 em 2019, se ela adotar a suspensão do contrato de trabalho com seus funcionários, com alguns dos seus funcionários, ela é responsável por pagar 30% do salário desses funcionários como uma verba indenizatória. É isso? É isso mesmo. Essa ajuda compensatória de 30% deve ser paga de forma indenizada. É importante reforçar esses conceitos, porque são vários detalhes. Aí você também falou sobre a retomada das atividades por parte desse funcionário. Então, ela pode acontecer. Vamos supor que eu tenha recebido aqui a proposta da empresa de ficar com o meu contrato de trabalho suspenso por 60 dias, mas no 36º dia o estado de calamidade pública é cessado. Não vivemos mais nessa condição. Em até 2 dias depois deste anúncio, eu retomo minhas atividades e meu contrato de suspensão deixa de ter validade. Isso mesmo. Se houver a cessação do estado de calamidade, 2 dias depois tudo volta ao normal. O empregado volta ao trabalho normalmente, o contrato é restabelecido normalmente e ele vai ter o período de garantia correspondente a esse período de suspensão contratual. Então, nesse exemplo que eu dei, eu fiquei com a suspensão por 36 dias, eu vou ter outros 36 dias de garantia de estabilidade do meu emprego. Esse é outro detalhe também super importante. E aí eu quero explorar um terceiro ponto que pode... São vários os pontos, mas eu quero dar à luz a esse terceiro, que você disse o seguinte, só para garantir que eu entendi. Durante a suspensão do contrato de trabalho, então vamos pegar esse exemplo que eu dei aqui, supostamente meu. Eu estou lá durante o período de suspensão do meu contrato de trabalho, aí você disse o seguinte, esse funcionário não pode trabalhar. Ele não pode trabalhar para esse empregador que ele suspendeu o contrato de trabalho, certo? Por exemplo, se eu estou no meu período de suspensão e surge uma consultoria para eu fazer à distância, que me preserve e que gere uma renda complementar para esse momento que eu estou vivendo. Eu posso, como funcionária, em situação de contrato suspenso, eu posso trabalhar nessa consultoria, fazer esse projeto?
Poderia sim, Manu, desde que não haja conflito de interesses, claro, entre os empregadores, né? Quem está te contratando para consultoria e seu real empregador. Então, o que é importante aqui, para que não seja considerada nenhuma fraude contratual, é que não haja trabalho para aquele empregador que suspendeu o seu contrato. A gente tem algumas situações, e isso é importante observar, que as pessoas trabalham para mais de um empregador, a gente tem jornadas diferentes, você trabalha um dia para um, para outro, tempo parcial de dedicação, meio período para uma empresa, meio período para outra, e essas alternativas podem ser adotadas por uma empresa e não para outra, certo? Então, para o empregado, o importante é que ele não trabalhe para aquele empregador que suspendeu o contrato. Claríssimo, Graça. Só queria me certificar da compreensão exatamente por esse exemplo que você deu. Se eu sou prestadora de serviço em 2 e 3 empresas, por exemplo, eu posso sim continuar trabalhando com aquelas em atividade com aquelas em que eu não tenho a situação de suspensão de contrato de trabalho. Ótimo. Quero explorar mais um ponto importantíssimo aqui, que é uma dúvida com a qual a gente está se deparando com frequência, que é a seguinte, uma dúvida básica. Quando a gente fala de suspensão de contrato de trabalho, a gente não está falando de rescisão contratual, certo? Certíssimo, de forma alguma. Essa é, na verdade, uma medida de segurança, tanto para o empregado quanto para o empregador. Pensa que muitas vezes a empresa não tem como manter o empregado nessa situação onde não há demanda, onde há um segmento que exige o trabalho presencial, por exemplo, e que não tem como manter essas pessoas em home office, porque não faz sentido para aquela realidade daquela empresa. Mas a pandemia, uma hora ela vai acabar. Então, muitas vezes, a única maneira que esses empresários têm para manter suas empresas vivas, sem perder os colaboradores, é suspendendo esses contratos e socorrendo dessa ajuda que o governo está dando neste momento, dessa possibilidade jurídica. É uma forma de proteger os funcionários, se proteger, proteger os familiares dos funcionários e a sua família, porque menos exposição é menos risco para todo mundo, e também proteger o negócio até a situação atual se normalizar. Além disso, durante a vigência de qualquer dessas medidas, a redução do salário e da jornada, com a suspensão contratual, o trabalhador ele vai receber um benefício pago pela União, denominado benefício emergencial de preservação do emprego e da renda, que tem o propósito de ser uma complementação mensal da renda ao trabalhador que tiver o seu contrato de trabalho suspenso, além de ser uma medida protetiva também, porque permite que ele retorne para a empresa quando tudo isso passar e também possibilite a empresa se desafogar um pouquinho, inclusive reduzindo a quantidade de rescisões contratuais nesse período. Não posso deixar de falar que o empregador ele deverá informar o Ministério da Economia sobre a questão da suspensão do contrato no prazo de até 10 dias contados da data da celebração deste acordo. E o benefício emergencial de preservação do emprego e renda será pago ao funcionário independentemente do cumprimento de qualquer período aquisitivo, tempo de vínculo com o empregador ou número de salários recebidos, que são alguns critérios para pagamento de benefícios sociais que aqui não precisam ser cumpridos. Outro ponto importante, essas regrinhas da MP 936, elas podem ser aplicadas também aos contratos de aprendizagem e de jornada parcial de trabalho, que é o que nós falamos também agora há pouco. Me tira só uma dúvida, essa informação que tem que chegar até o Ministério da Economia, primeiro, eu acho que é um indicador importante para o governo entender o quanto essas medidas elas foram utilizadas e quando a gente acompanhar ao longo do tempo os impactos econômicos que de fato a crise trouxer, a gente vai poder medir a eficiência delas para minimizar esses impactos ao longo do tempo, né? Para além disso, então, temos no país indicadores importantes sobre quanto essas medidas foram efetivas, eu acho que é para que se execute o benefício emergencial de preservação do emprego e da renda, né, em si, para que esse benefício emergencial chegue a esse cidadão funcionário que está vivendo ou a redução da jornada ou a suspensão do contrato. Faz sentido, Graci? É isso mesmo, não só para o governo identificar, monitorar, acompanhar, mas também para que ele se organize para efetuar o pagamento do benefício no prazo de 30 dias após essa comunicação. Então,
Essa comunicação no prazo ela é super importante e, se não for feita, acarreta o ônus para o próprio empregador de pagar e manter o pagamento do salário, porque o empregado nesse período, e por conta do não cumprimento do prazo de informação pelo empregador, ele não pode ter prejuízo, certo? Então esse é um ponto muito importante para que a empresa observe e comunique sim dentro do prazo para que não tenha risco. Puxa, sua fala me trouxe uma outra dúvida que eu acho importante a gente explorar aqui. Então o que você está dizendo é o seguinte: ao eu, como empresário, optar por redução da jornada de trabalho e ou suspensão do contrato, eu tenho que até 10 dias informar o Ministério da Economia que eu adotei essa medida e para quem eu adotei, certo? O ponto é, se eu não informo o Ministério da Economia que eu adotei essas medidas, é como se elas não tivessem validade legalmente falando, é isso, Graci? É isso mesmo, Manu. Se o empregador ele não informar o Ministério da Economia e o sindicato no prazo de 10 dias após a data da celebração do acordo, ele vai ter que pagar ao empregado o percentual de redução de salário, vai ter que pagar essa diferença. Ele vai ter que pagar o salário como se fosse o salário de uma pessoa trabalhando 100% do tempo. Acho que é seguro dizer que a ideia é proteger todo mundo, tanto a empresa quanto os funcionários, né, Graça? É a percepção que eu tenho. Sem dúvida, Manu. Mais um ponto também muito importante. Todas essas medidas que a gente tratou aqui, que foram diversas delas, não são uma solução única. Ou seja, a empresa tem que identificar, avaliar qual que é o melhor cenário, qual que é a melhor alternativa para a sua situação atual, para a situação que ela está vivendo individualmente, mas também ela pode adotar várias medidas juntas. Talvez as férias seja alternativa para um grupo, talvez a suspensão contratual seja para outra, a redução de jornada seja para outro grupo. Ou seja, estudem, avaliem o impacto dessas medidas para a sua equipe, para os seus funcionários e para o seu negócio e adote aquelas que você entender que sejam as mais adequadas. A gente sempre tratou isso no programa Avançar como um todo, mas especialmente nessas séries de podcast que a gente tem feito, é sobre consumir informação de muita qualidade para analisar a situação da sua empresa, do seu negócio e tomar as melhores decisões para o seu negócio nesse momento que a gente está vivendo. Afinal de contas, a gente está, todo mundo, eu tomo cuidado de dizer porque não é exatamente o mesmo barco, mas uma situação em que exige um olhar para o coletivo e muita informação de qualidade, né? A gente está vivendo incertezas, inseguranças, de novo, todo mundo, cada um com a sua particularidade, mas esse momento ele é novo para todo mundo. Então, se todos, empresários e colaboradores, conseguirem tomar medidas seguras para todos nesse momento, a gente vai conseguir ultrapassar essa situação que ninguém escolheu viver. O furacão vai passar e é para esse momento que a gente tem que se preparar, para quando ele passar, como é que a gente vai agir quando ele passar. Com certeza, Manu, é um momento delicado que exige muito bom senso entre todos e muito diálogo entre empregadores e empregados. Tenho certeza que todos juntos, unidos, a gente consegue passar por tudo isso e sair lá na frente mais forte. Graci, a sua presença nesse podcast foi fundamental. Nossa, eu aprendi muito, super esclarecedor e um tema fundamental que é como lidar com as equipes que fazem os negócios acontecerem nesse momento, né? A gente viu que a gente tem um monte de alternativa para minimizar os impactos, né? Então, muito obrigada por dividir com a gente tantas informações importantes para que a gente se sinta mais capaz de tomar as decisões e seguir em frente. Eu que agradeço, Manu, a grande oportunidade de participar desse projeto tão importante, compartilhando informações alternativas, são pílulas, são breves informações, mas é bom você conhecer essas alternativas, saber o que você pode fazer e buscar mais conhecimento, se aprofundar e sim, adotá-las, porque elas são importantes, estão aí para isso, para que você possa utilizar. Sem dúvida, com mais conhecimento, a tomada de decisão fica muito mais segura para todos. Muito, muito obrigada. Bom, essa foi mais uma série de podcasts do programa Avançar. Fica ligado nas nossas redes, nós estamos preparando ainda mais novidades e informações fundamentais para você, empresário, nesse momento. A gente espera, com isso, apoiá-los nesse momento tão delicado que a gente está vivendo, apoiá-los na tomada de decisão,
mais adequada para o seu negócio e para a prosperidade do seu negócio, ainda que o momento esteja desafiador. Eu sou Emanuele Magno, obrigada pela companhia até aqui e até a próxima.